O encontro com Jesus nos transforma, nos transfunda e nos faz transbordar de graça, de amor e de misericórdia. Quando Jesus marca um encontro com uma pessoa, faz necessário que essa pessoa esteja lá. Mas se você não estiver no momento que o Senhor marcou com você, pode ter certeza, Ele não desiste de você. Amém, meus irmãos? Amém. Lucas capítulo 22, versos 31 a 34, assim diz a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes 3 vezes negues que me conheces. Pedro, digo-te que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós estamos felizes, Pai. Os irmãos que estão aqui nessa comunidade, aos irmãos que estão no auditório, na rede, os irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, em diversos lugares, recebemos mensagens de pessoas de tantos lugares, tantos países. O desejo do nosso coração, Pai, é que a proposta do tema dessa igreja seja inquietante. Continuemos pensando no encontro que precisamos ter com Jesus diariamente. Aqueles que ainda não tiveram o encontro que salva, o encontro que realinha, que ressignifica a vida, o encontro que tira do lamaçal do pecado, transporta para um mundo maravilhoso da luz do amor de Deus, o mundo que tira-nos das prisões existenciais, espirituais, e que nos dá uma liberdade na obediência da palavra como bússola para a nossa vida. Ô Senhor, ajuda-nos a nos enxergar nesse texto, ajuda-nos a fazer a leitura do nosso coração, ajuda-nos a tomar uma alfabetização do nosso ser, para que sejamos mais escolados com as nossas artimanhas e com as nossas linguagens. Que o nosso coração seja envolvido pela graça de Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que já está nesse lugar, possa encostar de forma poderosa, de dentro para fora, na nossa mente e no nosso coração. Que haja uma ebulição de graça, que haja uma ministração do Espírito Santo, e aquilo que eu não consigo expressar, que eu não tenho capacidade de dizer, Senhor, que o Espírito Santo interceda nas minhas falas, que sejam falas de oração, como gemido inexprimível, tanto a Deus, como ao coração e à mente do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu penso que todos nós somos muito parecidos com Pedro. Ora, nós somos precipitados como Pedro era. Ora, nós somos aqueles proativos, gostamos de tomar decisão rapidamente, gostamos de resolver logo as questões. Pedro é um sujeito que nos faz perceber como nós temos muito dele na nossa vida. Você sabe, Pedro é um sujeito, e desde o chamado de Deus, Pedro se protagonizou como um líder. Não houve eleição, não houve uma assembleia solene para um levante de uma liderança na vida de Pedro. Mas Pedro se autodirecionou na linha de liderança. Pedro sempre tomava a direção. Pedro sempre dava o primeiro passo. Ora, para um passo para sair do barco. Ora, uma ideia para Deus. Deus, que tal? Que tal fazermos aqui 3 cabanas? Uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés. Doutrinariamente, teologicamente falando, Pedro estava querendo conduzir o coração de Deus, dizendo: Deus, que tal permanecermos firmes com a graça, com a aliança e com o movimento profético? Que tal? E Deus, que não perde oportunidade de ensinar,
Jesus, nos seus encontros, são encontros pedagógicos, são encontros que ministram o coração para o ensino, para a reflexão. Jesus não nos ministra para o lado epidérmico, para o arrepio, para o choro. Não, Jesus ministra o nosso coração, para que no palco da nossa mente a reflexão venha, e a reflexão gere uma decisão de brotar lágrimas de arrependimento. E esse Jesus que pedagogicamente fala com Pedro, disse: não, Pedro, o tempo da lei já passou. O movimento profético como protagonista de uma aliança de salvação já era. Agora, Pedro, este é o meu filho amado, em quem eu encontro prazer, eu me comprazo. Pedro, a ele ouvir. Meus irmãos, com todas as dificuldades de um temperamento fleumático, sanguíneo, com toda a dificuldade de um sujeito que às vezes derramava traços de melancolia, com todas as dificuldades de um homem que tinha tudo pronto na sua cabeça, o projeto estava pronto, a impressora era a sua palavra, ele imprimia os seus projetos dizendo: façamos isso e vamos fazer aquilo. Pedro era esse cara, era um escritório ambulante de decisões. Mas até Pedro se rendeu ao encontro com Jesus. Pedro é esse sujeito que a tempestade está vindo, tomando conta de tudo e de todos, mais do que uma tempestade do lado de fora, há tempestades no interior. E Pedro começa a olhar o cenário dessa tempestade, e de posse de uma visão, muito mais do que uma visão, de uma decisão. Olha, há um fantasma, e ele olhando para esse fantasma, ele pergunta: quem és tu? Qual é a categoria desse sentimento fantasmagórico, digamos assim? Ele recebe a notícia que não é um fantasma, é Jesus. E ele disse: eu quero saber se de fato é Jesus. Pedro era o sujeito que tinha a prova dos 9. Se de fato é Jesus, me faz caminhar sobre estas águas. E Jesus, quando marca um encontro conosco, é um encontro que nos desafia. Jesus não é um tipo de Deus que faz tudo. Ele nos desafia, há momentos que ele nos desafia a retirar as pedras. Não que o milagre da ressurreição não possa acontecer, mas porque retirar as pedras já é um movimento de vida. Ora ele disse: toca o cajado. Ora ele diz: busquem pães e peixes. Então ele olha para Pedro e diz: Pedro, se você quer ver esse milagre materializado na sua vida, então venha, Pedro. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro quebra todas as regras, todas as ciências. Pedro quebra todos os paradigmas. Pedro é o homem que cria jurisprudência, porque antes dele, humanamente falando, ninguém. Jesus não conta, porque ali era o Deus encarnado. Pedro cria agora o surfista sem prancha. Ele dá o primeiro passo, mas Pedro é aquele homem que pode até andar sobre as águas, mas por mais que andemos sobre as águas, há águas turbulentas em nosso coração, que nós só vamos vencer com a presença de Jesus. Você pode fazer milagres, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você sabe o que eu estou dizendo. Tem dias que, se você pudesse, você sequer sairia de casa, porque são os vendavais, os terremotos, os maremotos que são estabelecidos no nosso ser interior. Pedro é esse homem. Pedro é esse homem que mostra-me como eu preciso ter mais paciência nas minhas decisões. Pedro é esse homem que me mostra que mesmo um sujeito adorador por excelência vai descobrir fragmentações, vai descobrir coisas que dentro do seu ser precisam ser tratadas, ajustadas. Pedro é esse homem que me mostra, que tira uma radiografia do meu coração e diz assim: ô meu filho, tem dia que, se você pudesse, você levantava as mãos e todos os demônios iam sair de todas as pessoas da sua cidade. Mas tem dias que, se você pudesse, nem o microfone você pegaria, tamanha angústia pautada no seu coração. Pedro é esse homem que Jesus recebeu uma grande oferta,
Uma oferta de uma mulher rica, de uma viúva muito rica, que historicamente foi conhecida como uma viúva pobre, e aquilo impactou o coração dos discípulos. Jesus se reúne com os discípulos para lhes dar algumas instruções, e é engraçado, irmãos, no meio dessas instruções, eles começam a fazer uma reunião paralela, eles começam a querer saber, vem cá, quem é que vai mandar nesse negócio aqui? Quem é o maior? Quem sabe mais? Quem manda? Quem tem o poder de fogo? De quem é a última palavra? E Jesus, com a sua calma, Jesus vai tratando o coração deles, Jesus vai ministrando ao coração deles, Jesus vai fazendo-os entender que no reino de Deus, o encontro com Jesus, quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quando nos encontramos com Jesus, entregamos a senha de primeiro lugar para o outro, porque nós vamos para o final da fila, porque no reino de Deus, quem quer ser primeiro, vá para o último lugar da fila. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento que Jesus, olhando para Pedro, porque Pedro é aquele cara que fala mesmo. Sabe, irmãos, eu me identifico com Pedro, porque Pedro é aquele sujeito que ele não tem medo da censura dos crentes. Pedro não se preocupa com o que é que os crentes vão dizer. Pedro não se preocupa com o que é que os crentes vão pensar. O que é que vão dizer de mim? Porque o cantor veio aqui e disse, vem à frente você que está em pecado, e eu sou um líder da igreja, e vim à frente e me ajoelhei. Pedro não se preocupa com isso, porque o mundo espiritual de Pedro não começa de fora para dentro. O mundo espiritual de Pedro começa de dentro para fora. E quando vivemos a vida com Cristo, de dentro para fora, o corpo é apenas um detalhe, as decisões é apenas um detalhe, os cliques, os sites, os grupos, os vídeos que nós olhamos, que nós ouvimos, são detalhes. Por quê? Porque no nosso coração Jesus já está imperando. E quando Jesus toma conta do coração de um homem, ele toma conta do smartphone, ele toma conta da fome, ele toma conta da sede, ele toma conta da cama, ele toma conta das emoções, ele toma conta da espiritualidade, porque o encontro com Jesus entrega a chave da minha vida nas mãos de Jesus. Primeira coisa que você deve prestar atenção é que Jesus não te chamou de Pedro. Abre os olhos, Pedro. Minha irmã, Pedro, abre os olhos, minha irmã. Meu irmão, abre os olhos. Porque Jesus não te chamou de Pedro. E Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão. É como se Jesus estivesse dizendo, velho homem, velho homem. É como se Jesus estivesse olhando para o marido e dizendo, velho homem, velho homem. Velha mulher. Jesus está começando a chamar Pedro para a realidade. Pedro, há dentro de você uma natureza agonizante. Sabe, meus irmãos, só em Jesus chamar Pedro de Simão, Simão, eu já começo a perceber que há dentro de nós uma grande batalha, há dentro de nós uma grande luta. Há dois Hermes dentro de mim lutando. Um já recebeu a nova natureza, tratada, regenerada por Deus, aleluia. É uma nova criatura que sai, que prega, que pastoreia, que ama, que propaga, que diz versículos bíblicos. Esse é o Hermes que está dentro de mim. Mas aquela velha natureza, ela já está praticamente no último suspiro. Ela está agonizando dentro de mim. Aquela natureza que quer fazer algumas coisas, mas não tem mais força. E uma olhada minha para um lugar que não deveria olhar alimenta esse Hermes que estava praticamente morto dentro de mim. Um pequeno sentimento, uma decisão, uma escolha que eu faço pode agigantar esse Hermes dentro de mim. E agora eu não tenho mais um Hermes agonizante. Eu tenho um Hermes forte, querendo fazer a minha carne estar no primeiro lugar. E essa carne que eu quero que tome conta de mim, o meu Hermes dentro de mim, ele começa a montar estratégias e projetos. Ele começa a pensar assim, se eu fizer isso, aqui em Itabuna, as minhas ovelhas não vão me ver. A minha esposa não está aqui em Itabuna. Então o velho homem, ele começa a produzir. O velho homem começa a criar estratégias. O velho homem começa a dizer por que não. O velho homem começa a dizer que tal. O velho homem diz, aí só uma vez. E se eu fizer, e orar, e fizer o jejum, e se for apenas uma vez e nunca mais. O velho homem começa a criar possibilidades. Simão, Simão. Irmão, há um Simão dentro de nós que quer destruir o sentimento de um adorador excelente no seu coração. E
quando Jesus conversa com Pedro, dizendo: Simão, Simão, só para você entender, só para você abrir os seus olhos, Satanás veio me pedir autorização. Quando eu vejo Jesus falando isso para Pedro, nesse encontro, a primeira coisa que eu entendo é o que diz em Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, há de concluí-la, de terminá-la, até o dia de Cristo Jesus. O que vem ao meu coração é que nós somos de fato uma obra inacabada, e uma obra processualmente difícil. E ele olha e diz: Satanás veio até mim. É mais ou menos aquele cenário de Jó. Você viu o meu servo Jó? E Deus emenda dizendo: não há ninguém na terra como ele, um homem bom, um homem reto, um homem fiel a Deus, um homem que se desvia do mal. E Satanás olha para Deus e diz: ó Deus, servir a Deus da forma de Jó, servir a Deus de balde, em vão, é muito fácil. Se eu tivesse liberdade para brincar aqui, eu diria: Satanás expressou, até eu seria crente desse jeito. Mas quando Satanás diz isso, Deus retoricamente diz: vai lá, toca nele, para ver se ele me adora por causa das coisas que ele tem, para ver se ele me adora por causa de tudo que ele possui. E Satanás sai feliz, eu penso assim. E quando ele sai feliz, Deus diz: Satanás, toque em tudo, vírgula, mas não toque na sua vida. E você conhece o final da história. E a Bíblia diz que Deus, olhando para Pedro, disse: Simão, Simão, Satanás me procurou, ele me pediu autorização para lhe peneirar. Irmãos, Satanás quer peneirar o povo de Deus. Satanás quer peneirar a sua vida, meu irmão. Satanás quer peneirar a sua vida, minha irmã. E peneira de Satanás é uma peneira perigosíssima, porque quando Satanás peneira, ele tira o que nós temos de melhor. Quando Satanás nos peneira, ele tira a adoração. Quando Satanás nos peneira, ele tira a vontade de ler a palavra. Quando Satanás nos peneira, ele tira o sentimento de oração, de misericórdia, de adoração. Quando Satanás nos peneira, ele tira o que temos de melhor. Simão, Simão, Satanás veio me pedir. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus é muito interessante, porque há duas portas no mundo espiritual. Há uma porta chamada de porta larga. Essa porta larga é uma porta que você não precisa fazer regime. Essa porta você não precisa fazer dieta. Você não precisa se tornar vegetário de jeito nenhum. Você pode passar com tudo e com todos. Até a sua sogra, sua mãe, seus cunhados, você leva todo mundo nessa porta. Agora a Bíblia diz que é uma porta pequena, apertada. E eu penso que essa porta é a porta de Deus. É muito parecida com a peneira de Deus. Quando passamos pela porta estreita, eu vou chamar isso, sabe de quê, meus irmãos? Jesus nos peneirando. Quando Jesus nos peneira, Ele tira o que nós temos de pior. Quando Jesus peneira a nossa vida, meu irmão, Ele tira o que você tem de pior. Se Jesus te peneirar, se você mente, nunca mais você vai mentir. Se Jesus te peneirar, minha irmã, se você tem essa angústia, nunca mais você vai sentir. Porque quando Jesus nos peneira, Ele tira o que nós temos de pior. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, a história de Pedro não para, porque Jesus alertou a ele. E foi uma moça e disse: você parece com um deles. Ele negou Jesus a primeira vez. Veio um outro, ele negou a segunda vez. Ele negou a terceira vez. E diz a Bíblia que quando Pedro terminou de negar, o galo cantou. Pedro ficou triste. Talvez a maior tristeza de Pedro, para fechar sua angústia, foi quando Jesus passando deu uma olhada para ele. A olhada de Jesus para Pedro deve ter passado um filme na cabeça de Pedro. Poxa, ele me avisou, por que eu não ouvi-lo? Sabe, irmãos, talvez você na sua igreja, você na rede, você no outro auditório, quantas vezes o seu pastor, pessoas chegaram na sua igreja e pregaram para o seu coração? Quantas vezes alguém disse para você: tem um encontro com Jesus nessa noite? E você abriu o seu coração, mas você disse: eu vou deixar para um outro dia. Quantas vezes aqui nessa comunidade esses pastores têm ministrado, têm pregado, mas lá no seu ser você diz: eu não preciso mais, porque eu já sou crente em Jesus. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que se você não mudar o rumo da sua vida, se você não mudar o rumo da sua história, se você não tiver um encontro de fato com o Senhor, não um encontro da salvação, mas um encontro de transformação em áreas na sua vida,
Satanás, uma hora ou outra, ele vai te peneirar. Ele pode me peneirar, ele pode te peneirar, ele pode nos peneirar. Mas se você nessa noite fizer decisões silenciosas, gritantes no seu coração, na sua mente, e torná-las prática, Satanás não terá mais autoridade sobre a sua vida, porque o dono da peneira, que salva, que transforma, que modifica, que ressignifica, que orienta, que transborda a nossa vida, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, Mateus capítulo 28 é lindo, porque as mulheres vão até aquele sepulcro, e quando elas chegam lá, a pedra tinha sido removida. O anjo diz para aquela mulher: pode ir, diga aos discípulos, porque ele vai ter um encontro com vocês. E no verso 10 é o próprio Jesus que diz: pode chamar os discípulos, porque eu quero me encontrar com eles. Irmão, um encontro com Jesus tira todas as nossas pedras do olhar, do ouvir, do falar e do caminhar. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a peneira de Satanás é destruída e a peneira de Deus é construída na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, para finalizar, imagine uma pessoa que está aqui me ouvindo agora, ou na rede, ou no outro auditório. Imagine você com a peneira no seu olhar, com a peneira de Satanás no seu olhar. Quem tem a peneira de Satanás, quando olha para uma pessoa problemática, potencializa, maximiza, problematiza. Quem tem a peneira do Satanás no olhar, tudo que olha é um caos, tudo que olha não presta, bota problema em tudo e em todos, porque a peneira de Satanás cega a nossa visão, deixa a nossa visão nublada, deixa a nossa visão com catarata espiritual. Quem tem a peneira de Satanás escuta tudo diferente, por causa de uma frase, sai da igreja, muda de igreja, vai para outro lugar, porque a peneira de Satanás tira de nós a capacidade auditiva completa. Quem tem a peneira de Satanás fala sem zelo, fala sem cuidado, fala ferindo, sem constrangimento. Quem tem a peneira de Satanás usa a sua língua de qualquer jeito. Mas quem tem a peneira de Deus, quando a peneira de Deus está no nosso olhar, o pior homem, a gente tem misericórdia dele. Quando a peneira de Deus está no nosso ouvir, a palavra mais dura, a gente diz assim: essa pessoa está passando um momento ruim na vida. Quem tem a peneira de Satanás no coração, pode vir todas as sujeiras do mundo, porque elas vão ser grudadas, incrustadas. O coração vai puxar tudo, vai grudar tudo. Mas quem tem a peneira de Jesus no coração, não fica uma sujeira, porque Jesus peneira o nosso coração. Sinceramente, se eu terminasse esse sermão, essa mensagem, essa palavra, com um Pedro que negou Jesus 3 vezes, essa não seria a palavra de Deus. Mas Jesus foi lá se encontrar com Pedro. Jesus disse: diga aos discípulos, mas diga também a Pedro. Pedro já estava voltando a pescar, Pedro já estava induzindo outros a pescar. Pedro falou: eu não sou mais discípulo, eu não sou mais pastor, eu não sou mais líder, eu não sou mais crente. Acabou, passou. Aí Jesus vai conversar com Pedro, e eu fico pensando no encontro de Jesus com Pedro. Irmão, em que pese Jesus alertou ele. Pedro já era um homem de Deus, mas Jesus olha para Pedro, olha para o perigo que Pedro estava vivendo, e Pedro recebe uma palavra de Jesus: quando você se converter. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você já tem a salvação, Pedro, mas você precisa se converter das suas falas, dos seus desejos, de alguns caminhos que você tem tomado. Ô Pedro. Aí Jesus se manifesta para Pedro e vai lá perto de Pedro: Pedro, você me ama? Há pregadores que falam muitas coisas sobre filéu, agapau, mas para mim, o português está bom. Está bom demais. Pedro negou quantas vezes? 3. Jesus perguntou quantas vezes? 3. E Jesus perdoou quantas vezes? 3. Jesus não perdoou 4. Jesus não conspirou. Jesus não mencionou uma outra coisa. Jesus foi pontual. Jesus disse: você me negou 3 vezes. Número 1, você me ama. Número 2, você me ama. Número 3, você me ama. Eu lhe perdoo pelos 3. Porque se lá na frente, Pedro, você voltar a errar, eu quero te dizer, Pedro, que há perdão no meu coração. Há estoque de perdão no meu coração. O estoque de Jesus não acaba. Não acabou. E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O estoque de amor não acabou em Jesus. O estoque de perdão em Jesus não acabou, meu irmão. O estoque de milagres em Jesus não acabou. Jesus não desaprendeu a fazer milagres. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu sou um pregador à moda antiga. Eu continuo com desejo no meu coração
de fazer convites às pessoas a entregarem a sua vida a Jesus. Eu sou um pregador que gosto de ver as pessoas dando passos de fé. E enquanto esse irmão toca esse piano bonito, eu quero que você faça uma oração. Você que é da igreja, você que é de uma outra igreja. Será que não há ninguém nesse ambiente precisando ter um encontro de salvação com Jesus? Amanhã à noite eu vou encerrar minha série falando do encontro glorioso, o encontro com a nova Jerusalém, o encontro para a vida eterna. Mas meu irmão, minha irmã, ore, porque talvez entrou uma pessoa aqui muito parecida comigo no dia que eu coloquei meus pés numa igreja, no dia que eu pude perceber quem era Jesus. Eu comecei a entender como funcionava o mundo espiritual, e há forças espirituais nas regiões celestiais, imprimindo tudo que tem para que eu diga não, para que eu, misteriosamente, eu escolha a peneira de Satanás, até sem perceber. Mas a Jesus de Nazaré, que veio aqui nessa noite para um encontro com você, Ele quer lhe dar a peneira dele. Se você está aqui me vendo, ou até no auditório central aí, ou até na internet, se você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, eu vou fazer uma breve oração. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, eu te amo e eu te amo. Senhor Jesus, eu me arrependo do que você ouviu da pregação. Eu queria que você saísse daqui entendendo que nós estamos correndo um sério risco quando acreditamos em nós mesmos, quando não entendemos que Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo de estarmos em pé. Afinal de contas, quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Simão, e eu sou a tese pronta no meu coração, que se a decisão que elas estão tomando hoje for a mais pura verdade e sinceridade no coração delas e na mente, neste exato momento, o nome delas está sendo escrita com letras garrafais, com letras do sangue de Jesus, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.